Valdir é supervisor ambiental das obras que englobam a implantação da segunda ponte internacional entre Brasil e Paraguai, a construção do acesso à ponte e também das aduanas entre Brasil, Paraguai, Brasil e Argentina. Durante a palestra, será disponibilizado pelo chat o link com o formulário de avaliação, que servirá para a emissão do certificado aos participantes. Caso haja alguma dúvida, pergunta ou considerações, elas podem ser enviadas pelo chat ao longo da apresentação e ao final da palestra será aberto um período para as respostas. Peço que durante a apresentação desliguem os microfones para evitar interferências ou ruídos. E a partir de agora, então, eu passo a palavra ao nosso palestrante Valdir. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Quem está nos acompanhando aqui pelo Teams e também pelo Instagram, no nosso arroba, né, arroba Ponte Brasil Paraguai, das obras. Eu vou espelhar, então, aqui a apresentação para dar início. Essa é a segunda apresentação do nosso ciclo de palestras. A primeira foi realizada pela nossa coordenadora, Juliana Rosco, que abordou vários temas, entre eles o processo de licenciamento ambiental, a gestão ambiental das obras, os regulamentos e o nosso cotidiano, né? Então, eu vou abordar especificamente o tema da supervisão ambiental, aqui no nosso ciclo de palestras, e vou iniciar abordando 4 temas, né? Na verdade, a dinâmica da apresentação foi dividida em 4 etapas. Vou abordar primeiramente o desenvolvimento da gestão ambiental no setor rodoviário brasileiro, né? Um pouco do histórico, os impactos ambientais associados aos empreendimentos rodoviários, né? Que podem ser tanto positivos como negativos, as medidas previstas no PAC, que é o Programa Ambiental da Construção, e a nossa rotina, as nossas atividades de supervisão ambiental, né, durante a execução das obras, e a avaliação de desempenho ambiental das obras rodoviárias, né? De que forma a gente aborda todos esses resultados das nossas atividades, nossos relatórios, etc. Então, como eu havia dito, a gente vai falar um pouquinho aqui do histórico da gestão ambiental no setor rodoviário brasileiro. Aqui nesse slide a gente aborda um pouquinho, principalmente na questão nacional, já que em 1991 foi criado pelo então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem o Serviço de Estudos Rodoviários e Ambientais, né? Em 1996 foram publicadas as primeiras diretrizes ambientais, né? E por força até de contratos com o Banco Mundial, que exigiram do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem da época a publicação dessas diretrizes, né? Por força do contrato. Em 2001 foi reestruturado e foi criado o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o atual DENIT, que está completando hoje 20 anos, né? Completando no mês de junho 20 anos. Tem um microfone de alguém ligado? Aí, pronto, perdão. Então, repetindo a informação, em 2001 foi criado o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, né, que ele completou 20 anos agora em junho. E em 2004 foi criada a CGMAB, a Coordenação Geral de Meio Ambiente, né? Essa para a próxima. Ainda em 2004, foi a primeira obra de duplicação de rodovia federal com gerenciamento ambiental, foi a duplicação da BR-101 Sul, do trecho entre Palhoça e Osório. Ela compreende 348 quilômetros de extensão, né, e foi a primeira obra. Desde então, essas obras, sempre agora do DENIT, contratadas pelo DENIT, possuem todo o processo de gerenciamento ambiental. Na CGMAB, ela possui 3 etapas. É dividida a gestão ambiental em 3 etapas. Então, você tem a supervisão ambiental, o gerenciamento ambiental e a execução dos programas ambientais. A supervisão ambiental, né, que é o tema que a gente está abordando aqui na apresentação, ela apresenta todas as atividades de supervisão das obras, né, a parte de acompanhamento das licenças ambientais, execução dos programas e todo o controle ambiental que é feito durante a execução das obras. O gerenciamento ambiental, ela aborda mais a questão das condicionantes da licença, relacionadas ao cumprimento das condicionantes do processo de licenciamento ambiental, né, elaboração de relatórios e cumprimento de todas as condicionantes. E, claro, a execução dos programas ambientais previstos tanto no Plano Básico Ambiental ou no Programa de Controle Ambiental, no PCA. Né? E os órgãos estaduais, eles também possuem suas estruturas de gestão ambiental, né? Especificamente aqui no estado do Paraná,
o Departamento de Estradas de Rodagem possui a sua assessoria de engenharia ambiental vinculada à diretoria geral, né? Aqui, como outro exemplo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, né, que é um estado vizinho aqui do Paraná, possui a sua assessoria ambiental ligada ao gabinete do secretário, e aqui no estado vizinho também, em São Paulo, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo possui a sua assessoria ambiental vinculada à diretoria de engenharia. Esses departamentos eles são responsáveis pela política ambiental de cada órgão e por garantir o cumprimento da legislação ambiental e das condicionantes estabelecidas pelos órgãos financiadores, né, de cada empreendimento. E elas sofrem, claro, toda a pressão política, né, e toda a necessidade do cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental de cada empreendimento, né? Então, cada órgão estadual ele também possui as suas normativas. O Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná possui seu manual de instruções ambientais para as obras rodoviárias, que está em processo de revisão. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina também possui seu manual de gestão ambiental. E São Paulo também possui um documento específico que aborda a supervisão ambiental de empreendimentos rodoviários para a execução das obras, né? Os impactos ambientais associados, como eu falei, eles podem ser positivos ou negativos, né? Então, aqui, esse autor, o Sanches, ele diz que para identificar, prever e avaliar os impactos ambientais de um projeto de rodovia, é usual decompor esse empreendimento nas diversas fases do seu ciclo de vida, né? Sejam esses planejamento, implantação, operação e desativação, né? Desativação no sentido de desmobilização dos canteiros de obra, das áreas de apoio, né? E Sanches aponta pelo menos 38 impactos ambientais para os diversos ciclos dos empreendimentos rodoviários. Eu vou abordar daqui para frente, né? Então, entre eles, na fase de planejamento do projeto, onde são realizados estudos de alternativa de traçado e elaboração dos estudos ambientais, como estudo de impacto ambiental, ou em obras de recuperação. Então, você tem a possibilidade do impacto da criação de expectativa e inquietação junto à população, né, à medida que são elaborados estudos ambientais, realizadas audiências públicas. A população tem o conhecimento da obra, começa a descobrir por onde que ela vai passar e tudo mais, então pode começar a ocorrer especulação imobiliária, ou até o abandono ou redução das atividades agropecuárias, todos esses impactos que podem ser gerados durante a fase de planejamento ou de projeto, né, a fase de estudos ambientais. Né? Na fase de implantação ou nas atividades preparatórias de construção, podem ser relacionados impactos sobre o meio físico, como, por exemplo, intensificação dos processos erosivos, a alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, alteração da qualidade do ar ou até alteração do ambiente sonoro, né, por conta da construção das obras, né, da implantação das obras, entre outros impactos aqui listados, né. Sobre o impacto sobre o meio biótico, né, sobre os animais, sobre a fauna, a flora, nós podemos destacar a possibilidade de extinção ou fragmentação de habitats da vida selvagem, né, ou soterramento de comunidades bentônicas na execução de obras das obras como pontes, né, das obras de artes especiais, por exemplo, criação de ambientes lóticos, né, alteração do curso de rios, etc., e, claro, alteração na cadeia alimentar. No impacto sobre o meio antrópico, nós podemos destacar a alteração das formas de uso de solo, né, porque à medida que as obras vão sendo concluídas, a ocupação vai sendo modificada, né, possibilidade de alteração ou perda de sítios arqueológicos e outros elementos do patrimônio histórico-cultural, a segregação urbana, né, muitas obras são executadas por dentro das cidades, dos bairros, o aquecimento, e aí até esses são mais negativos, né, e até os positivos, como os impactos do aquecimento no mercado imobiliário, aumento da oferta de empregos e aumento da geração de renda, aumento da demanda de bens e serviços, né, porque à medida que também as construtoras vão se instalando, aumenta a questão do comércio, a mobilidade, e aumento também, consequentemente, da arrecadação tributária por parte das prefeituras, né. Na fase de desmobilização, mas desmobilização das construtoras, quando as obras vão sendo concluídas, ocorre naturalmente uma redução das oportunidades de trabalho e uma redução, naturalmente, da arrecadação tributária, né, por parte de todos das prefeituras, etc. Na fase de manutenção e operação, os impactos que a gente conhece mais, né, como usuário da rodovia. Alteração do ambiente sonoro, aumento do ruído pelo aumento de fluxo de veículos,
né, do transporte de cargas, risco da poluição de água, do solo com substâncias químicas, né, com as possibilidades de ocorrência de acidentes, né, perda de espécies de fauna por atropelamento, né, etc. Então, entre outros impactos aí previstos na fase de operação. Aqui a gente apresenta uma linha do tempo do licenciamento ambiental das obras, né? Esse processo aqui das obras da segunda ponte internacional Brasil-Paraguai, acesso e aduanas, ele se iniciou lá em 2007 e passou pela fase de estudo, né, que foi um IARIMA, o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Primeiro foi para a ponte e depois também se unificou ali com a emissão da licença prévia em junho de 2015 para a ponte, acesso e aduanas. O início das obras foi lá em 2019, foi em 2019, né? Então foi um gap aí de 12 anos entre a abertura do processo de licenciamento e o início das obras. As obras do acesso se iniciaram agora em fevereiro de 2021. Todo esse histórico ele foi apresentado também pela nossa coordenadora no primeiro vídeo que está disponível no canal do YouTube da MPB Saneamento. E é bem interessante, porque aí ela comenta todas essas etapas também, né? E como uma obra pública, ela sofre pressão, então ela recebe mais atenção por um período, mais recurso, menos recurso, então, e cada alteração de projeto, ele precisa ser informado ao órgão ambiental, né, para que seja aprovado. Então, existe um longo período aí da fase de estudo até a fase de execução das obras, né? Para quem não conhece, a nossa obra, a obra que a gente atua, ela fica localizada no estado do Paraná, especificamente na região oeste, aqui no município de Foz do Iguaçu. Vou movimentar o mouse aqui. Ela inicia no Paraguai, então a construtora responsável pelas obras da ponte, ela atua tanto no lado brasileiro quanto no lado paraguaio. Ela inicia aqui, passando aqui pelas aduanas, tanto a do Paraguai quanto da Argentina, pelo município de Foz do Iguaçu, até a sua ligação com a BR-277. A BR-277 ela se inicia lá no Porto de Paranaguá até a Ponte da Amizade aqui, né? Então aqui por isso que é a segunda ponte. A primeira ponte, a Ponte da Amizade, liga Foz do Iguaçu à Cidade Leste, e a segunda ponte liga Foz do Iguaçu aqui no Brasil ao município de Presidente Franco, no Paraguai, né? Aqui, entrando na execução dos programas ambientais relacionados à supervisão ambiental, no PBA estão previstos a execução de 16 programas ambientais, né? E eu não vou apresentá-los todos, mas principalmente relacionados à supervisão ambiental são o Plano Ambiental de Construção, que é de responsabilidade das construtoras, né, que inclui também o subprograma de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador, e ele é um subprograma importante agora, porque quem observou ali na linha do tempo, as obras iniciaram em outubro de 2019, né, antes da pandemia, e no decorrer do ano de 2020, com a pandemia, várias ações das construtoras e o acompanhamento do Parque da Supervisão Ambiental foi sendo adaptado, né, para combater a pandemia. O programa de recuperação de áreas degradadas, né, que acompanha depois na fase de desmobilização das áreas de apoio e da própria obra, né. O programa de controle de processos erosivos, que acompanha a movimentação de materiais para evitar assoreamento de cursos de água, etc. O programa de monitoramento de controle de material particulado, gases e ruídos, que é um programa que executa uma campanha de monitoramento, né, para acompanhamento da qualidade do ar, para avaliação, para ver o quanto a obra está impactando ou não, né, ou alterando a qualidade do ar. O programa de resgate e transplante de germoplasma vegetal, que é um programa que tem o objetivo de garantir a genética, né, toda a riqueza genética da região por onde está sendo implantada a obra. O programa de controle de supressão de vegetação, que o supervisor ambiental deve acompanhar em conjunto com o engenheiro florestal, e esse programa de controle de supressão vegetal e o programa de compensação de flora vai ser alvo de uma apresentação que vai ser realizada pela nossa engenheira florestal, a Daniele, lá no mês de setembro, né, que vale a pena acompanhar também, que ela vai detalhar todas as etapas desses programas. E agora sim, a gente vai falar um pouquinho sobre a supervisão ambiental propriamente dita nas obras, que é o acompanhamento da execução das obras em todas as suas etapas, né? Eu vou detalhar aqui um pouquinho também sobre o plano ambiental da construção, vou destrinchar ele um pouquinho, porque a gente acompanha principalmente as atividades realizadas pela construtora.
Então, a gente acompanha os serviços preliminares, né, e principalmente o licenciamento das áreas fonte de apoio, como jazidas, pedreiras, né, a mobilização ali como está apresentado na foto de um canteiro de obra, aqui no caso do canteiro do acesso, se ele possui a sua licença ambiental, se a construtora está atendendo todas as condicionantes do processo, né, a limpeza das áreas, né, a supressão de vegetação, as obras de terraplanagem, até com vistas ao atendimento do programa de processos de controle de processos erosivos, a captação de águas superficiais e subterrâneas, né, que é um outro documento que a consultora precisa obter, que é a outorga, né, a autorização, principalmente na época de seca como essa, então é necessário que as construtoras façam essas análises, né, para poder captar essas águas, tanto superficial quanto subterrâneas. As áreas de jazida e empréstimos também, que devem possuir sua licença ambiental devem ser atendidas todas as condicionantes do processo e podem ser licenciadas tanto no IBAMA, a nível federal, ou nos órgãos estaduais de meio ambiente, ou nas prefeituras, né? As áreas de porte dos projetos e aterros, os botaforas, as escavações também de terceira categoria, detonação de rocha, né? E o supervisor ambiental deve ter fazer toda a análise também do plano de fogo para acompanhamento também e trabalhar em conjunto com a equipe de comunicação social para que a comunidade, os lindeiros tenham acesso às informações, né, e sejam garantidas todas as seguranças. E a questão do bota-espera também, que é uma das etapas também do plano básico ambiental, que é a garantia da recuperação das áreas, porque todo esse solo deve ser armazenado para depois ser utilizado, até como possui um banco de sementes, na recuperação de áreas, né? Outras etapas também do plano ambiental da construção que nós acompanhamos é a revegetação de taludes, né, que pode ser realizada através de semeadora, o controle e monitoramento de erosões, né, de processos erosivos, o armazenamento de solo orgânico, como eu comentei agora há pouco, a etapa já indo para a conclusão das obras de pavimentação, as vias de serviço e acesso, os caminhos de serviço, instalações de área de apoio, operação, enfim, desmobilização, o monitoramento e controle da instalação, operação e desmobilização da área de apoio, dos canteiros de obra, por exemplo, né? As drenagens a gente também acompanha, tanto das áreas de apoio quanto durante a execução das obras, né? Aqui na foto a gente tem um exemplo disso, né? Para que elas sejam dimensionadas de forma adequada, né? A questão do acompanhamento da evolução da mão de obra, né? E todos os serviços que elas demandam, a questão da poluição atmosférica, o acompanhamento da manutenção de equipamentos, né? Toda a questão do tratamento realizado pela construtora em relação a isso, aos equipamentos, a poluição sonora também, que é alvo de outra campanha de monitoramento, que é feito através do decibelímetro, o sonógrafo, o manejo de resíduos sólidos, também toda a destinação de resíduo, todo o ciclo de vida do resíduo, né? Então, acompanhar os MTRs, os CDFs, que é o certificado de destinação final, para ver se isso está atendendo todas as condicionantes do processo de licenciamento. O manejo de efluentes líquidos, né? O esgoto, todo o tratamento de esgoto. Então, ali tem uma foto de uma estação de tratamento do canteiro de obras da ponte. Então, se ele está atendendo os critérios do projeto, isso o supervisor ambiental deve analisar também, né? Por exemplo, essa estação de tratamento deve garantir pelo menos 80% de eficiência do tratamento de carga orgânica, né? O lançamento foi autorizado e realizado no Rio Paraná após o tratamento, né? O monitoramento e controle da sinalização e da segurança de obra, da sinalização provisória, principalmente durante a execução das obras, né, para garantir a segurança de todas as pessoas, dos lindeiros, né, que moram ao longo da construção da obra, e até mesmo a paralisação das obras, né, também é acompanhado pela supervisão ambiental, caso elas ocorram. Então, em campo, o supervisor ambiental, eu vou aproximar aqui esse fluxograma para a gente entender melhor, ele deve acompanhar, ele sempre vai a campo com esse pensamento. Se há uma irregularidade ambiental, né, e aí ele deve verificar se não há uma irregularidade ambiental, se é necessário apenas realizar o monitoramento das obras, por exemplo, né, e sempre se perguntar, isso gerou uma inconformidade ambiental? Se não, acompanhamento até o encerramento da atividade, até a finalização da execução das obras e a emissão do atestado de conformidade ambiental.
né, que eu vou explicar melhor, que é uma das ferramentas que nós utilizamos dentro da supervisão ambiental. Caso o evento tenha gerado, se for uma inconformidade ambiental, nós cadastramos uma ocorrência, né? A equipe de supervisão ambiental cadastra uma ocorrência no sistema, e o registro da ocorrência ambiental pode ser leve, média ou grave, né? Se a construtora atender tempestivamente as solicitações da equipe de supervisão ambiental, caso ocorra algum problema durante a execução das obras, se caso ela atenda, é emitido, então, novamente a emissão de atestado de conformidade ambiental, né? Caso não ocorra, pode ser gerado pode ser emitido um informe de não conformidade. Ele pode ser leve, médio ou grave, né? Então, caso a construtora, após a emissão do informe de não conformidade, atenda, é emitido um atestado de conformidade ambiental. Caso ela não atenda, é emitido ao final do período, né, a emissão de atestado de não conformidade ambiental, né, para a gestão do contratante, para a definição das ações pelo contratante, né. Vou tirar aqui a lupa. Então, esse é o fluxograma de atividades que o supervisor ambiental ele executa em campo, né? E espelha isso no nosso sistema que eu vou apresentar em seguida. Como eu comentei, as ocorrências elas podem ser classificadas como leve, médias ou graves, né? Então, as ocorrências leves, elas não oferecem risco ao meio ambiente, não produzem ilegalidade, não ameaçam a integridade da obra e também não oferecem risco à saúde dos trabalhadores e terceiros, como, por exemplo, a disposição inadequada de um resíduo dentro de um recipiente, né? Um copo plástico que foi colocado numa lixeira que era para ser armazenada de material ferroso, por exemplo, né? Então, não oferece risco ao meio ambiente, não produz ilegalidade, então ela é classificada como leve, mas é uma oportunidade de melhoria para a construtora, ela deve melhorar a gestão de resíduos sólidos, por exemplo, né? Já uma ocorrência classificada como leve, ela não coloca em risco a qualidade de vida, mas pode vir a oferecer risco ao meio ambiente ou à saúde dos trabalhadores e terceiros, ela produz ilegalidade, né? Ela não é conforme a legislação ambiental, e ela não ameaça a integridade da obra, né? Como grave, e aí ela gera um informe de não conformidade, que é um documento, né? Que é expedido pela equipe de supervisão ambiental, aí sim ela oferece risco ao meio ambiente, à saúde dos trabalhadores, ameaça a integridade da obra, ela produz ilegalidade, ameaça a saúde humana e de demais organismos, enfim, e está em desacordo com a licença de instalação do empreendimento e de execução das atividades, sim, ou, por exemplo, uma atividade que é executada sem a sua referida licença ambiental. Aqui é um exemplo prático das nossas atividades, que é o antes e depois, né? Aqui, por exemplo, nas primeiras duas fotos, você tem a necessidade de instalação de uma barreira de siltagem, né? Que é um tecido que é instalado para evitar que o material chegue até o rio, né? Que ocorra o assoreamento, a possibilidade do assoreamento de recursos hídricos. Então, é instalada pela construtora essas barreiras. A equipe de segurança ambiental em campo avaliou a necessidade de instalação, solicitou a construtora e ela providenciou. Ali nas fotos do meio, as duas ali, houve a necessidade de manutenção de equipamento, mas a equipe de manutenção não reinstalou ali a proteção para o acesso às pessoas, né? Enfim, ali tem um estacionamento e as pessoas poderiam acessar o canteiro de obras. A equipe de supervisão ambiental solicitou que a construtora reinstalasse essa placa, essa proteção no equipamento, né? Nas duas últimas fotos, houve a necessidade de limpeza de todo o caminho de serviço ali, né? Houve o deslocamento de material, caminhões, o transporte, mas como houve um período chuvoso, o material acabou caindo na pista e foi solicitada à construtora que executasse toda a limpeza desse material, né? E após todas essas avaliações, a equipe de supervisão ambiental elabora um relatório e também utilizamos um sistema de gestão ambiental das obras, né? No caso da empresa que nós atuamos, a MPB Engenharia, compõe o consórcio Ponte Brasil-Paraguai, né? Que é composto pela empresa única, MPB e RMG. Então, a MPB tem um sistema de gestão ambiental das obras, onde classifica todos esses registros, né, que eu citei agora há pouco.
E aí nós cadastramos as fotos, as suas coordenadas, a localização, classificamos ela se ela é leve, média ou grave, e cadastramos até para nós termos todo o histórico desses cadastros, dessas ocorrências, né? Elas podem ser tantas ocorrências como monitoramentos do dia a dia da equipe de supervisão ambiental. Aqui nós temos uma ficha de ocorrência que são encaminhadas para as construtoras e para o contratante, no caso aqui o nosso departamento de estradas de rodagem do Paraná, o DR, né? Então tem a foto também do antes e depois, né? De uma ocorrência, nesse primeiro caso foi um resíduo que estava ali próximo à barreira de filtragem, a construtora retirou, e o outro a solicitação da licença ambiental de uma área de apoio, né? Que a construtora do acesso estava executando, e nós solicitamos a licença ambiental dessa área, que foi apresentada por eles, né? E aí, esse sistema também gera um relatório que apresenta os seus gráficos e tudo, e que nos apoia na elaboração dos relatórios que são apresentados tanto para o Departamento de Estrada e Rodagem, quanto para o DR, quanto para o IBAMA semestralmente, né? Aqui, um exemplo de um informe que pode ser encaminhado para as construtoras, né? Um documento formal, né? Que é apresentado para o contratante, com solicitação da correção da inconformidade, né? E, por fim, os atestados de conformidade e não conformidade, que são expedidos em determinados períodos, podem ser mensalmente, geralmente são mensalmente, e que podem nortear o contratante no pagamento de determinadas atividades ou não, né? Caso, então, você tenha a possibilidade, se caso as construtoras atendam todas as demandas da equipe de supervisão ambiental, a emissão de um atestado de conformidade, quanto o atestado de não conformidade, caso a construtora não tenha dado conta de resolver todas essas questões, né? E basicamente essa é a nossa rotina, né? Aqui que eu apresentei brevemente para todos, e que ficam abertas as perguntas agora, para que todos que tenham dúvida possam perguntar sobre a nossa rotina, etc. Certo, então, Valdir, muito obrigada. Parabéns pela apresentação. E a gente abre agora, então, para o período de respostas às perguntas que foram enviadas, as considerações. Se alguém ainda gostaria de fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat, ou então sinta-se à vontade para abrir o microfone agora, para a gente poder fazer essa conversa. Valdir, eu já tenho algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é do Felipe. Ele pede assim: as inconformidades ambientais geradas, elas são utilizadas como instrumento para aplicar sanções ou penalidades aos responsáveis? Então, sim, acho que um dos objetivos da execução da supervisão ambiental das obras é exatamente esse, na verdade, né? De você possibilitar uma ferramenta de controle do pagamento para as construtoras, né? Então, por isso que eu apresentei agora rapidamente a questão da emissão eu até vou repetir aqui. Deixa eu apresentar novamente. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí eu já mostro aqui certinho como eu apresentei rapidamente. Os atestados de conformidade ou não conformidade ambiental para as construtoras, né, para o cliente. Aí ele pode tomar essa decisão, porque, evidentemente, a supervisão ambiental não vai paralisar toda uma obra, o pagamento de toda uma etapa da construção, né, da execução da obra. Mas o atestado de conformidade ou atestado de não conformidade é uma ferramenta para definição se aquela etapa da obra, ou se a mobilização, por exemplo, de um canteiro sem licença ambiental deve ser pago ou não por parte do contratante, né? E isso é uma pressão até dos órgãos financiadores, porque não é quem financia a obra não quer que ela pare, por exemplo, né? Então, a execução da supervisão ambiental auxilia muito nessa gestão, dessas definições, né? Espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, por favor, refaça a pergunta que eu repito de novo. Acredito que sim, é isso. Temos mais uma pergunta, Valdir. A Kathleen, ela faz uma pergunta: quais são os desafios de uma obra que abrange 2 países em uma região de fronteira? Bacana. É interessante porque
O licenciamento ambiental, aqui no caso das obras da segunda ponte internacional, as aduanas e acessos, ela abrange o território brasileiro. No lado paraguaio, a construtora teve que obter as licenças e autorizações conforme a legislação do outro país, que no caso aqui é o Paraguai, né? Então, todas as condicionantes em território paraguaio devem ser atendidas lá. A equipe de supervisão ambiental também acompanha as obras da ponte em lado paraguaio. E aí ela se utiliza de ferramentas como aquela que eu apresentei no início da apresentação, manuais de gestão ambiental, como aqui no caso o contratante, o responsável pelo pagamento é o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Nós utilizamos esses manuais para cobrança da construtora em Lado Paraguai também. Inclusive, aquele exemplo que eu dei da instalação da barreira de siltagem era em Lado Paraguai, né? Perfeito, então, Valdir. A gente tem uma última pergunta. A pergunta do Diogo, ele pede quem é o responsável pelo processo de desapropriação nessas obras. Uhum. Então, o processo de desapropriação é de responsabilidade dos órgãos, né? Os órgãos federais, como o DENIT, ou aqui no caso aqui da obra é do DENIT, a responsabilidade, ou dos departamentos estaduais, né? Se a obra é uma rodovia estadual. Mas a definição, todas as etapas, ela é definida pelos órgãos, né? Conforme a legislação vigente e com apoio da Justiça Federal, aqui no caso das obras da segunda ponte, né? Gente, Juliana, também da equipe, né, da coordenação da gestão ambiental. Só para complementar um pouquinho essa questão da desapropriação, que eu acho que é uma pergunta super interessante. Uhum. A desapropriação, ela, no caso de uma obra, né, federal, ela é sempre atribuição do DENIT. Então, essa obra, embora a realização da obra seja financiada por Itaipu e a execução o acompanhamento das obras, a fiscalização das obras seja delegado ao governo do estado do Paraná, né, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas e Rodagem, tanto a rodovia, o acesso, quanto a ponte permanecem sendo federais. E aí, tanto a declaração de utilidade pública, né, emitida para essas obras, é uma declaração de utilidade pública federal, expedida pelo DENIT, então a responsabilidade pela desapropriação permanece a cargo do DENIT. Então, posteriormente, a delegação da fiscalização das obras para o governo do estado permaneceu como atribuição do DENIT a realização de todo o rito, todo o processo de desapropriação, tá? Bacana, Juliana, obrigado. Perfeito, obrigada pela participação da Juliana. Acredito que as perguntas eram essas, então. Muito obrigada, Valdir, pela palestra. Obrigada, Juliana, pela participação. Mais uma vez, a gente reforça o preenchimento, então, do formulário de avaliação para que todos recebam o certificado. E também reforçamos o convite para as próximas palestras. Elas acontecem toda a última quarta-feira de cada mês. E a programação completa, ela pode ser acessada nos nossos canais de comunicação. O nosso Instagram, que é o @pontebrasilparaguai, o nosso site, que é a segundapontebrasilparaguai.com.br. Então é isso, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Obrigada a todos pela participação.